Boa noite, pessoal. Vamos chegando para mais uma live do bem. Olá, boa noite. Stephanie, Matheus. Oi, pessoal. Uau, a Lívia também já tá aqui. Pessoal, eu quero agradecer vocês, né, pela live da semana passada, pelos comentários, foi muito bom. A Fátima tá aqui também. Obrigada, Fátima, pelo carinho. E hoje, a live de hoje também vai ser muito especial. Vai ser com a Lívia, do Plantão do Riso. A Lívia, gente, é minha amiga de longa data. A gente se conheceu em um curso de teatro. E Lívia, desculpa aí, mas eu vou falar, entregar na cidade. Há uns 16, 17 anos atrás. E depois a gente se reencontrou, né, no plantão e foi muito legal. A minha mãe tá na live também. Então, gente, hoje a live é especial, como eu já falei. A gente vai estar motivando, levando um pouquinho de alegria para casa de vocês, né? Tirar o foco dessa quarentena, que não tá sendo fácil para ninguém, mas a live do bem vem para trazer coisas boas, coisas positivas. E será que hoje vai ter muita pergunta? Será, mãe? Diz aí. Eu espero que vocês façam muitas perguntas, porque a convidada tem, muita coisa boa para contar. Pois é, gente. Olha, muito obrigada pelas pessoas que já estão entrando, já estão com a gente. Se eu não falar o nome de todo mundo, já peço mil desculpas, porque não dá mesmo para falar o nome de todo mundo, porque passa muito rápido. Mas eu quero agradecer mesmo pelo carinho de vocês, que é muito especial. Afinal, a live do bem só acontece por causa de vocês. Por causa que a gente quis levar coisas positivas, coisas alegres nesse momento, né, de quarentena. Mas me diz um pouquinho, o que vocês estão fazendo para se divertir, para se distrair? O que tá rolando de legal? Gente, a Carol entrou. Acho que daqui a pouco eu já posso chamar a nossa convidada. Tem muita gente já entrando. Que legal! Tá me dando aquele friozinho na barriga, mas é gostoso. Acho que torna ainda mais especial, né? Então, o tema da nossa live é esse. Quero sorrisos, né? Só sorrisos. E é isso. E acho que não tinha uma pessoa melhor que convidar a Lívia, que é uma pessoa que é super alto astral, divertida pra caramba. E hoje, bom, não vou dar spoiler então já, né? Mas ela vem contar um pouquinho sobre as coisas do plantão. Você já ouviu falar
do plantão do riso? Ah, se não, pode ter coisas boas aí. Olha, já vou chamar, já tô chamando. Lívia! Oi, Gabi! Olá! Boa noite! Boa noite, eu não testei a câmera aqui, ó. Tô achando que eu tô com o cabeção aqui. Peraí. Só um minuto. Tá, você tem todos os minutos. Tá. Ô, Gabi, Eu? você fala comigo todo dia no tal do WhatsApp e hoje você não me falou, não falou nada comigo. Mas eu tava falando todo dia. É. Mas a live é tranquila. Aham, tô aqui. Se você tá com frio na barriga, eu tô com lombriga na barriga, porque, nossa... Mas a gente vai falar de um tema PhD. Vamos ver. Lívia, eu já contei um pouquinho pro pessoal que a gente se conheceu no teatro, no curso de teatro. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Ou você já quer falar da Lívia? Você que comanda tudo, porque eu não sei o que você tá aprontando aqui hoje, né? Mas sobre o teatro lá, a gente se conheceu faz tempo, acho que eu devia ter uns 18 anos, mais ou menos, será? 18 para 19 anos, assim, faz tempo. Tô com 34, então faz um tempinho bom. A Gabi era o coisa ruim no teatro, eu era o Severino do Aracaju, a gente pagava um micão louco. Era coisa de louco, uma vergonha danada. E esse frio da barriga da live aqui, tem certeza que lá era muito maior, viu, Gabi? Porque, olha, era desesperador. Com certeza. Foi onde a gente começou tudo, né? Onde a gente tentou aprender bastante coisa, dava cara a tapa e arrepiava no teatro. A gente aprendeu bastante coisa, né? Uhum. A gente dava risada. Foi lá que surgiu a ideia do plantão. Pior que não foi lá. Depois de lá, eu fui fazer faculdade de arte, com licenciatura em artes cênicas. Aí que surge a ideia, um convite lá de um amigo da faculdade. E que daí fui tentar fazer foi um projeto lá que o hospital convidou. Fui fazer de palhaça sem ter noção nenhuma. Só tinha referência dos meus tios, que eram palhaços. E do Atim Espirro, que eu assisti na televisão. E... fui lá fazer tudo errado. Primeira atuação deu tudo errado, né? Mas rolou. E assim foi. E como você criar o plantão? Teve ajuda? Como foi? Teve ajuda, acho que de mais de 1000 pessoas, porque o que já passou de gente por ali, já saiu, já foi de montão. Nossa, que legal. Então, assim, mas o povo entra e sai, viu, Gabi? Não é tão legal assim, não. O povo entra, vê que o negócio é mais sério do que imagina e rapa fora. Isso acontece bastante. Mas acontece em tudo, né? Tudo, é difícil. Tem que ter persistência ali para poder dar conta do negócio, porque a palhaçada é séria, né? Então a gente começou assim, foi o encontro da Ju, a gente teve a sorte de se cruzar ali no momento que a gente podia começar as atuações, que o hospital estava de portas abertas, e a gente começou mesmo sem saber de muita coisa, mas com a força de vontade, querer fazer o bem. Daí a gente era bem nova ainda, então a energia da juventude, vamos fazer, não tá nem aí para nada, vai ser bem legal, sem muito medo de arriscar, né? A gente tem menos medo de arriscar, de errar, e foi dessa forma que começou tudo. Dando a cara a tapa e vamos ver o que acontece. Então, o plantão completa 15 anos no dia 6 de novembro de 2020, nesse ano. Caramba! Quantas pessoas vocês já ajudaram também, né? A gente imagina que... A gente tem um número lá certinho que sai todo ano na revistinha do plantão, no Night Show,
Só que eu não vou lembrar de cabeça, eu vou dar um furo danado. Por isso que eu não vou nem arriscar falar o número de pessoas. Mas é Tem uma bastante. pessoa querendo participar da live também. Ah, é? Cadê? Tcharam! Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo certo? E aí? Então, menina, você está contando a história do Plutão. Eu fiquei muito intrigada aqui, porque assim, como você falou que a história da palhaçada um pouquinho mais perto, né? E você falou que vocês começaram a coragem. Quando foi que vocês perceberam uma preparação para encarar? É, eu acho que no primeiro momento que eu fui sozinha no hospital, que ainda não tinha encontrado com a Ju, eu já percebi que era um pouquinho mais sério ali. Mas ainda não tinha criado tantas possibilidades dessa forma. Aí a gente, na primeira visita, a gente percebeu que a gente se emocionou e a gente não podia se emocionar, né? Aí ali também já foi algo que marcou bastante, que a gente pensou, não, tem que ser de uma forma diferente aqui, a gente precisa melhorar essa atuação. Aí a gente chama pessoas para poder ajudar, mas essas pessoas não eram do meio artístico, também tinha essa força de vontade, mas não tinha um embasamento teórico de teatro, essas coisas, então ajudaram bastante a gente, mas a gente pegava pessoas de tudo quanto é canto, às vezes a gente nem conhecia, vem pra cá, vamos pintar a cara de palhaço e vamos ver o que dá. Aí, como eram pessoas que a gente não conhecia, colocava numa atuação, vamos lá, hoje a gente vai pintar, borrava a pessoa inteirinha e ia pro hospital atuar. Quando a gente entrava em ação no corredor do hospital, tudo mais, às vezes saía um palavrão da boca da pessoa, uma coisa que não fazia nexo com a atuação. Então a gente começou a perceber, peraí, tem alguma coisa errada e a gente precisa colocar algumas regras, alguns padrões, e daí a gente foi se desenvolvendo. Até que surge a oportunidade de a gente participar do primeiro Palhaços em Rede que os Doutores da Alegria fizeram. E aí a gente aprendeu um tantão. Tudo aquilo que a gente tinha construído de personagem ali, que a gente achava que estava tudo certo, que era, nossa, agora a gente ficou lindo, né? A bocona horrorosa, uma peruca monstruosa, que a gente assustava todo mundo. E a gente percebeu que tudo aquilo que a gente fazia, desmancharam a gente. Tiraram tudo, deixou a gente pelada do nada lá e vamos reconstruir tudo isso. Aí mais difícil ainda, né? Porque reconstruir, perceber que o trabalho do hospital é diferente do circo, perceber que é diferente de uma rua, de um teatro. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de estar atuando dentro do hospital. A gente percebeu a partir do Palhaços em Rede, que era uma seleção de palhaços do mundo todo. Nossa, pouco exagerado, mentira! Do Brasil todo, que os Doutores da Alegria fizeram. E daí a gente aprendeu bastante com eles. Acho que esse foi o pontapé, foi o grande divisor de águas aí, que a gente conseguiu entender. Palhaço de hospital faz isso, palhaço de circo faz aquilo. O cara pode ser um excelente ator, mas nem sempre ele vai dar conta de fazer a figura do palhaço. E o cara pode ser um grande palhaço e nem sempre ele consegue fazer grandes papéis em outras, né? Até outros mesmo personagens. porque o lugar muda, né? O hospital, a pessoa tem que ter um preparo psicológico também, né? Porque ela não sabe o que vai encontrar. Isso que a gente sempre fala, é sempre uma estreia, porque a gente não tem noção do que está acontecendo, nem ali no ambiente físico, que a gente tem ali naquele espaço, e nem internamente. Então a gente tem uma pessoa que está fragilizada, tanto o paciente, tanto quanto a visita, o funcionário do hospital, ali acontece de tudo o tempo todo. Então, ao mesmo tempo que tem alguém nascendo, tem alguém que está morrendo, e isso é a rotina do hospital, e a gente tem que saber equilibrar tudo isso e trazer a comicidade para dentro daquele ambiente tão pesado, tão emotivo, complicado. Respondi a pergunta? Super, nossa! Eu vou fazer mais um para deixar a Bia. Olha. Porque hoje nós estamos bastidores, pessoal. Só tem vocês. Só
É um tema bastante sério, muito interessante, um trabalho lindo que vocês fazem. Então, se quiser mandar perguntas, eu vou estar nos bastidores acompanhando e depois legal. eu faço as perguntas, tá bom? Uma das coisas que você falou é que a censura traiu muita gente. Então, também a gente tem por causa dessa questão do preparo emocional. Porque, assim, eu faço parte do coral que a gente também vai cantar no Infelizmente, a gente só vai mas não é todo mundo. A gente sente que a gente sente fragilizadas nos hospitais. A música toca, né? A gente vai mas eu vejo que hoje tem muita gente fazendo esses trabalhos sociais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, como era no começo, vocês tinham livre acesso, e a partir de agora, há um controle das visitas, de agenda, e que você depois saindo, eu estou emendando e que você contasse alguma história, sabe assim, de algum coração que vocês tocaram. Legal que você possa contar, porque eu sei que também tem livro, né, tudo que a gente pode falar. Então, vamos lá. Foi um monte de pergunta aí, vou esquecer de tudo, aí vocês vão me pontuando. Como que era no começo? Como que era no começo e como que estão as visitas agora. A gente foi se reorganizando, reinventando, a gente percebia que algumas coisas funcionavam, outras não, e assim por diante. Antes a gente juntava um povão todo que a gente tinha, juntava as pessoas, ia todo mundo no mesmo dia e se espalhava pelo hospital. Imagina se isso é bacana para o hospital. Lógico que não, né? Um ambiente todo silencioso, então a gente precisava fazer as visitas em menos pessoas, com menos pessoas, em duplas ou trios, que é o que a gente faz hoje em dia. Então, aquele grupo que era uma festa dentro do hospital, de uma vez só, não existe mais como era antigamente. A gente agora se organiza em duplas ou trios, e essas duplas ou trios montam uma agenda, né, cada um com a sua possibilidade, e a gente envia uma agenda para o hospital tem que autorizar isso, devolvendo essa autorização, a gente faz essa visita frequentemente no hospital. Geralmente, a gente consegue atuar de 3 a 4 vezes por semana por conta do número de palhaços que a gente tem. Bacana! Por conta dos nossos voluntários. Se não fosse eles, nada disso funcionava. Porque o pessoal sai do serviço por conta de ser voluntário e tudo mais, tem que ter uma outra rotina, tudo. E sai do serviço correndo, tem gente que vai direto, tem gente que consegue passar em casa, tem gente que programa aquele dia de folga, alguma coisa para poder fazer as visitas. Então, é um esforço muito grande do voluntário que está dentro do plantão. Então, o que era antigamente se muda muito, tanto até da maneira de se abordar um paciente, a maneira de lidar com o enfermeiro, com o pessoal da medicina, tudo, e até o momento da gente organizar a agenda, da gente ter essa comunicação mais intensificada com o hospital. A gente precisa, né? Nós somos parceiros, então a gente precisa ter um equilíbrio, né, nisso tudo, que fica bom pra gente e para eles. O que a gente sempre faz bastante, sim, que a gente é uma regra dentro do plantão, a gente perceber que dentro do hospital sempre é um trabalho sério, sempre é um trabalho que precisa de muita dedicação, muita atenção. Então a gente entende que o palhaço ele não pode atrapalhar o que está acontecendo naquele ambiente, naquele momento. Às vezes tem um médico fazendo alguma rotina, está avaliando alguma coisa, ou até mesmo o enfermeiro. Então a gente costuma respeitar tudo isso. A gente pergunta se pode entrar ou não, né? Se a gente é aceito ou não, o que antigamente não acontecia. E o que eu tava falando mesmo, Gabi? De como eram os atendimentos antes, como está sendo agora. E agora? Tá. Então, a gente... Essa abordagem, ela se modificou bastante. A gente precisa ter essa autorização, tanto do pessoal do hospital, dos trabalhadores do hospital,
dos funcionários quanto do pessoal do quarto, né? Que são as visitas, que seja o paciente. Eles podem dizer não pra gente, eles têm toda a autoridade, porque a vida deles estão ali, é o quarto deles, a gente tá adentrando num espaço que pertence a eles. Então, a gente tem essa delicadeza de perceber que às vezes não é nosso momento, né? Então, é essa percepção que a gente trabalha bastante. Fácil entender, não é, né? Isso é a questão de prática, de perceber o que a gente está... Será que a gente está agradando nesse momento? Será que não está? Ter o bom senso. Às vezes está um clima bem tenso, a gente não vai entrar lá fazendo uma piada que não tem nada a ver com o assunto que está rolando no quarto. O momento às vezes não permite. Então essa é a ideia. Assim, eu esqueci as outras perguntas. O que era? O que era, mãe? Ah, alguma história! Verdade! Essa mensagem daí, ó. Esqueci essa pergunta. Agora lembrei. Se perguntou, tem que ficar aí. Uma história, lembrar de uma história aqui rapidinho. Eu lembro que teve uma vez, faz tempo, ó, às vezes eu vou dar uma pipocada. Que essa a gente não conta muito. Mas uma vez que eu passei com violão, a espoleta passou com violão, aí um paciente pediu para tocar o violão da espoleta. Aí o que a gente tem que pensar, um risco com a higienização, a gente tem que higienizar, então a gente conseguiu dar conta de higienizar o violão antes de passar para o paciente, então a gente tem que ter esse cuidado. E aí o paciente começou a tocar no quarto, começou a tocar lá no quarto. De repente, esqueci de contar antes. No elevador, a gente tinha cismado de olhar uma portinha que tinha lá no hospital. Eu nem sei se o hospital pode saber disso nesse momento, hein? Que tinha um monte de banco assim entulhado, sabe? Banco de madeira, tava tudo entulhado. Acho que era tipo um depósito que eles fizeram lá, um cantinho que tinha. E a gente desceu do elevador e viu isso. Foi pro quarto, o paciente pediu o violão da espoleta e blang. Daqui a pouco, esse paciente ele cismou de sair do quarto e foi pro corredor tocar o violão da espoleta. E a gente desesperado. Putz, a gente vai levar xingo, a gente não sabe o que vai fazer, já era no período da noite. Que coisa de louco, que a gente faz? E agora? E só sei ele, a hora que a gente viu o paciente tocando violão. A gente desesperado, era eu e a Juruca nessa hora. A gente olhava para um lado para o outro. Quando a gente viu o pessoal percebendo aquele som, os pacientes dos outros quartos começaram a sair. A gente, meu Deus do céu, e agora? O que a gente vai fazer? Corre para lá. Qual que foi a nossa solução? A gente saiu correndo para pegar os bancos que estavam entulhados lá no elevador. Pegamos os bancos, colocamos, fizemos um espetáculo. Aí a gente, putz, a gente vai levar um xingo danado. Só sei que a gente viu que foi chegando o enfermeiro, foi chegando o médico, a gente, vamos para ficar para festa também. Mas assim, foi um momento bem emotivo, porque a gente não tinha noção que isso podia acontecer dentro de um hospital. De repente, os pacientes que podiam, eles estavam saindo porque eles estavam ouvindo o som, eles queriam saber o que estava rolando ali. E o paciente tocava e cantava muito melhor que a espoleta, de longe. Então, ele fez sucesso. E foi a gente conseguiu levar uma leveza para aquele ambiente ali, pelo menos por alguns instantes ali, a gente conseguiu tirar aquele foco que as pessoas estavam dentro de um hospital, que estavam sofrendo, ou que tinha alguma doença, alguma enfermidade ali. E foi super agradável. Só sei que foi um sucesso e a gente ficou naquele andar aquele dia e rolou super bem. E não levamos xingo. Que legal. Vou sair porque a Gabi está me escondendo. Tá bom. Ela tá só empurrando. Legal, né? Traz uma emoção boa até mesmo para vocês. Então. Foi um alívio, foi emocionante, foi uma mistura de sentimentos ao mesmo tempo ali, e foi divertido pra caramba.
Muito divertido. Legal. Eu sou muito fã do trabalho de vocês desde sempre. E, né, quando eu pensei em te chamar, era exatamente isso, sabe? Falar de um assunto sério, mas com mais leveza. Eu acho que o mundo está precisando no momento, né? De mais leveza. O pessoal precisa fazer mais dieta, né, Gabi? O pessoal a quarentena tá puxada. Mas nesse momento não dá pra fazer dieta. Não. Mas pra vocês, depois que tudo isso passar, que também vai ser indiferente, né? Uhum. Isso motiva vocês, dá um medo, como vocês estão? Acho que a galera tá toda apreensiva, mas ao mesmo tempo tá com muita saudade, né? Uhum. Toda vez que o pessoal fala lá pelo WhatsApp, alguma coisa assim, eles dizem que estão sempre com saudade. A gente tem voluntários antigos que não estão fazendo mais parte do plantão, e por estar num momento delicado, tudo, o pessoal tá falando que, ai, que saudade, ai, que vontade de estar no hospital. Então, acho que a primeira coisa é esse desejo de querer voltar logo, mas a gente quer voltar com todo mundo saudável, com todo mundo protegido, que tudo isso passe logo, que dê tudo certo. E acho que os palhaços estão em suas casas, eles estão mirabolando coisas que eles podem estar fazendo dentro do hospital. Então, eles estão num tempo louco aí, que eles estão tendo esse tempo de pensar, de perceber o quanto o hospital é valioso pra gente, né? De estar lá dentro, de poder produzir esse trabalho, de poder trocar esses encontros de qualidade, que esse é o objetivo maior do plantão, a gente fazer essa troca com qualidade, o que é tão difícil. Às vezes pessoas próximas da gente, a gente já tem uma dificuldade danada, imagina o que é se doar para um outro que a gente às vezes nem conhece. Então é algo que a gente tenta de uma forma delicada, de levar esperança, de levar um momento de alegria, né? Tentar tirar esse riso, entregar essa comicidade para aquele ambiente. A gente entender que o cômico... Gastei, Gabi, gastei. Saber que ser cômico não é o outro, né? O palhaço tem muito disso. A gente tem mania de achar que a comédia a gente tem que fazer tirando sarro do outro, fazendo o outro de ridículo, mas na verdade não. Quem se faz de ridículo é o próprio palhaço. É ele que é o ridículo, é ele que vai estar escancarado ali, é ele que vai passar a vergonha, é ele que vai sofrer o bullying ali naquele momento, ele mesmo que vai fazer a graça com ele próprio. Então, falar do aspecto físico do outro, isso não é bacana. Deixar uma pessoa com constrangimento também não é legal. Pensar que o palhaço ele tem uma essência, sou eu que estou aqui e o meu corpo está disposto para aquilo, para que todo mundo possa rir de mim, não daquele outro, eu colocar o outro no meio da roda e eu apontar o dedo para ele. Essa não é a ideia. A comicidade, ela precisa de uma surpresa, ela precisa ter uma conexão, então só vai ser engraçado, alguma coisa só vai se tornar engraçada se fizer sentido tanto para quem está atuando, tanto para aquele ali, que está ali naquele momento. Se eu falar de uma piada que a gente tem lá da época do teatro aqui agora, não vai rolar, não vai funcionar, não vai ser engraçado para ninguém, porque não faz sentido. A comédia precisa fazer sentido. E é isso que a gente às vezes perde o tempo da piada, do cômico ali. Olha, pode mandar, Gabi. Dizendo que tem pergunta. De novo! De novo! Você escutou? A história da gravata. Não é? Primeira coisa é que a roupa da espoleta não era nada daquilo. Aí a gente estava no curso dos Doutores da Alegria, que ela foi uma roupa modificada. E daí eu pensei que a minha palhaça sempre quis aprender muito, sempre ter essa ideia de que estou estudando, estou evoluindo, estou aprendendo sempre e eu não posso parar. Então fui na loja de fantasia, arranjei um figurino,
gravata, o colegial lá, que dava essa ideia de que eu sempre estava em aprendizado. Então, esse é o primeiro passo. Aí, estava visitando, era no Hospital São Lucas, ver se é essa história que ela quer saber. Se não for essa, eu não sei da outra. Tava lá passeando, de espoleta, não lembro quem tava comigo, não lembro se era a Juluca ou se era a Leonora, não lembro. Mas estava passeando a paciente, que ela tinha câncer, ela pediu a minha gravata. Falei, nossa, e agora? Vou ficar sem a gravata, sujou. Tentei de tudo quanto é jeito, não entregar minha gravata. Ela falou, eu quero sua gravata, eu quero pintar sua gravata. Daí você pega comigo na outra semana. Eu falei, putz, perdi a gravata. Eu devia ter alguma atuação depois. Falei, nossa, vou ter que vir atuar sem gravata. Aí, deixei. Ela pediu tanto, tirei a gravata, entreguei. Ela ficou uma semana com essa gravata, que eu fui pegar do dia que ela tinha combinado comigo. Vocês não acreditam que é danada? Eu vou ter que... deixa eu ver aqui se alguém acha a gravata. Você acha a gravata? Ela pintou uma palhaça na gravata e me entregou da próxima vez que eu fui. Ela me entregou falando, pintei a doutora Espoleta aqui. E ela realmente fez uma pintura. Aqui a gravata, ó. Aqui, ó, que belezinha. Aqui. Olha lá. Que Bonitinho, né? Aí ela fez essa pintura, sempre guardei, sempre foi a mesma gravata. Só que, geralmente, na espoleta eu uso ela aqui, porque sempre vai dar alguma pergunta se eu usar desse lado. Aí, o que aconteceu? E ficou, acho que passou uns 3 anos mais ou menos, e eu sempre uso essa gravata. Tá velha essa gravata. E sempre ficou aqui, né, como um amuleto da sorte para mim. E ela... não cruzei mais com essa paciente. Até que uma vez tinha uma voluntária no plantão, que o nome dela é Letícia, ela não está mais no plantão. Ela indicou o cunhado dela para ser o fotógrafo do plantão naquela época, que é Tiago Gustavo, o nome dele. E ele simplesmente chegou em mim em agradecimento ao que era o plantão. Ele falou assim, eu estou aqui porque a minha mãe, ela fez a pintura na sua gravata. Foi a minha mãe que fez a pintura e eu estou aqui para poder retribuir tudo que vocês fizeram por ela. E eu fui descobrir por ele que ela tinha falecido não fazia tanto tempo, logo depois, né, de um tempo que ela tinha pintado a gravata, né? Tereza, então tem coisa que arrepia, gente, que deixa a gente emocionada. Então eu carrego essa pintura assim como um amuleto sempre. Belezinha, né? Lindo demais. Lívia. Oi. Então, como que acontece para as pessoas entrarem? Então, qualquer tipo de pessoa pode entrar? Qualquer tipo, não tem essa não. Pode ser bonito, feio, gordo, magro, o que tiver. Tem problema. Geralmente o pessoal entra pela porta. O pessoal, ó, a porta tá aberta, vamos entrar. Ô, Gabi, brincadeira, ó. A gente faz uma seleção, a gente avisa quando é possível. Estava prevista essa seleção para o ano que vem. A gente estava com uma ideia passando perto da cabeça aqui, que essa seleção seria para o ano que vem, mais ou menos em maio. Agora, como tudo se modificou, a gente vai ter que reestruturar outras coisas. A gente certamente não vai dar conta de seguir isso. Então, a gente não tem previsão para novos voluntários. O que a gente faz? A gente faz uma seleção. A última vez, a gente anunciou tudo. As pessoas chegam por ordem de chegada, lógico, e a gente distribui uma senha. Geralmente, a gente tem 60 vagas, porque a gente sabe que desses 60 vão se tornar uns 30. Infelizmente, é assim. Então, a gente geralmente abre 60 vagas para poder treinar durante um ano e meio, que é aproximadamente o período de treinamento, até entrar no hospital com outro palhaço, tudo. E daí, sim, a pessoa ela vai seguindo as regras que tem no Estatuto do Plantão. Mas, resumidamente, ela tem que participar de todos os encontros. É uma seleção que acaba sendo natural, porque a pessoa percebe no treinamento que as coisas não são tão simples assim. Que precisa se dedicar, que precisa chegar pontualmente, que precisa entender que a gente está num grupo
que existem pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, religiões, tudo. Então a gente mistura ali, a gente tem um mundo dentro do plantão que a gente tem que fazer ele acontecer, que ele tem que girar, que a gente tem que se respeitar, que acho que esse é o primeiro princípio. Entender que a gente faz a diferença na vida de um, de outro ali. Então a gente constrói uma grande família ali. Quando a gente fala de grande família, a gente está falando também de erros e acertos, de algumas coisas que não dão certo, de alguns conflitos que a gente tem que saber lidar ali dentro. Então isso é importante para o nosso crescimento, enquanto pessoa, enquanto voluntário, perceber que a gente precisa se ajudar, que a gente precisa contribuir para o outro, ser verdadeiro, dizer se a gente não tem uma estrutura de vida na nossa realidade que seja construída com verdade, com carinho, com afeto, ali dentro a gente também não consegue. Então ali eu acho que é uma grande experiência, a gente passa pelos problemas de todo mundo junto, nem sempre a gente acerta, na maioria das vezes a gente acaba errando, na verdade, mas eu acredito que a gente tem ali dentro uma nova oportunidade de poder acertar. Ali a gente constrói, né? A gente vai se tornando seres humanos um pouco, né? Tentar evoluir um pouquinho de degrauzinho em degrauzinho, que é bem difícil. Para isso a gente plantar essa sementinha ali dentro e ir plantando devagarinho para o mundo, que acho que é a parte mais difícil, né? Da gente tentar das pessoas próximas, da família, ou de alguém lá no nosso trabalho, alguma coisa assim, que às vezes a gente fica virado com a pessoa, a gente briga dentro de casa, acontece tudo. E é um exercício muito difícil, né? A gente tem ideias, pensamentos, opiniões totalmente distintas ali. Cada um vota em uma pessoa, cada um tem um gênero, cada um tem uma maneira de pensar sobre a sua religião, do que é certo, o que é errado, mas a gente tem que se respeitar. E, ao mesmo tempo, o plantão tenta criar um foco que a gente não discrimine ninguém, que a gente tenta unir toda essa galera. Não sei se falei bobagem aí, sei lá. Imagina, você tá dando. Olha, a minha assistente uma hora vai ser pouco para ela, hein? Primeiro é uma piadinha. O Rony está dizendo que até ele entrou. Rony. Perdi. O Roger. Está dizendo que até ele entrou no plantão. O Roger! Sabe quem é o Roger? É o que está entregando as canecas do plantão. Só pode ser ele. Só pode ser. O Roger. Ele entrou mesmo, belezinha. Está ajudando a entregar todas as canecas do plantão nesse momento de pandemia. E a Rosária está perguntando se vocês têm algo planejado, caso a gente faça aniversário no dia que estão lá. No dia que está lá, na verdade, a gente trabalha tudo com improviso. Então, Tô travando. Ela vai ter que repetir, fala pra ela. Lívia, você vai ter que repetir que tá travando. Travou? Para mim, travou o seu. O meu também travou? Coisa de louco. Então, vamos lá. Se tem algum esquema já, né? O que eu estava falando é que a gente sempre tem cartas na manga, porque a gente trabalha com improviso. Que vem naquele momento, a gente improvisa, a gente faz acontecer ali, não é coisa muito pronta, né? Pré-determinada. A gente tem uma noção do que a gente pode brincar, mas nem sempre o que a gente está carregando vai servir para aquele momento. Às vezes é só corporal mesmo. Então, Poxa. Bom, gente, tá travando, mas vamos aqui continuar. Gravado. Gabi? Tá aí, Gabi? Eu tô, você tá aí? Tá.
Tá ouvindo? Tô aqui, tô em casa. Eu também! Fica em casa. Fique em casa. Então, é na base do improviso, mas sempre tem uma carta na manga. Mas vamos supor, uma pessoa conseguiu entrar em contato com o plantão. E naquele dia eu tenho um aniversariante lá dentro. Não é que a gente vai fazer uma festinha de aniversário, a gente não vai fazer. É o que a gente pode fazer. Se tem um palhaço dentro do hospital, a gente pode combinar de ir lá visitar, de fazer não passar, porque nem sempre dá para fazer o hospital todo. É praticamente impossível. Então a gente tem os andares do hospital regional, por exemplo. No máximo dá para fazer 2 andares, porque o hospital é muito grande. Então, às vezes se combina de passar naquele andar que a pessoa esteja para poder contemplar com a visita e fazer uma graça lá, até mesmo sobre o aniversário e tudo mais. Que legal. Olha, eu tô encantada com tudo que eu tô ouvindo. Você tava com medo, mas tá dando um show. E, Lívia, o que eu gostaria de saber é como vocês fazem, né, para manter algumas coisas do plantão. Você conseguiu me ouvir? Não ouvi. Você falou que estava Tá bom, vou encantada, aí tentar parou. repetir. Eu gostaria de saber como vocês do plantão fazem para se manter, para ter recursos financeiros. Isso, tá bom. Oi. Não tá dando. Vamos ver se agora Tá vai. travando, né? Tá mesmo. Pra mim, você trava. E para mim você. Eita, lasqueira. Ó, vou tentar fazer a pergunta novamente. Tá. Como que vocês do plantão conseguem se manter? O que vocês fazem para se manter em questão de recursos para o próprio plantão? Minha mãe mandou a pergunta escrita para facilitar. Recurso para custear as despesas. Beleza, tá. Suado. O começo era bem mais difícil. Muito mais difícil porque ninguém conhecia a gente, daí era mais difícil de conseguir ajuda, mas sempre a gente teve o apoio, ou o pessoal voluntário que vai conseguindo mesmo. A gente chegava a custear tudo do bolso do voluntário para poder dar uma força. Hoje, a gente conta com patrocinadores que ajudam bastante a gente, seja o patrocinador de evento ou um patrocinador de mensal, né? Ele tem um custo mínimo lá para poder contribuir com o plantão, isso ajuda bastante a gente. Não é o suficiente para todos os nossos sonhos ainda, mas ajuda bastante a gente poder se manter. A festa junina, a gente consegue, é um recurso que a gente consegue uma grana legal para a gente poder ter alguns recursos, mas a sacada que a gente teve, que esse ano a gente talvez não possa fazer, foi de fazer aquela rifa que a gente faz, a gente já fez 2 anos seguidos da rifa de uma viagem, a gente põe um preço legal da viagem, nos últimos foi de 3 mil, e a gente ia fazer esse ano, só que a gente está vendo que o pessoal está numa situação mais difícil e tal, e a gente não deu conta de fazer ainda, mas esse por enquanto, é o maior recurso que a gente teve nos 2 últimos anos. E isso ajuda pra caramba, gente. Então, é dessa maneira. E agora, nesse momento, a gente está vendendo as canecas, que eram sucessos da live, né? Que são os 3 modelinhos. E isso também vai ser recurso para a gente passar para os voluntários. O sapato é caro, se comprar um adereço é caro, o figurino, o jaleco, tudo é uma fortuna para a gente, porque a gente é pobre. A gente não nasceu em berço de ouro, daí fica difícil, mas a gente consegue, graças aos voluntários, aos patrocinadores, a rifa, a festa, tudo isso contribui bastante para a gente. E já tem ideia de como fazer a festa? Provavelmente vai ter que mudar, né?
mas vocês estão com ideia de fazer o night show de alguma forma diferente? A nossa ideia primeiro era a festa, ser em junho, que a gente tenta não abrir mão do mês de junho por conta da cultura, né? De ser no mês de junho mesmo. Ela estaria marcada para o dia 20, mas infelizmente esse ano a gente já sabe que a gente não vai poder fazer, a não ser que aconteça um milagre aí de repente. O Plantão Night Show ele sempre acontece no mês de setembro. E eventualmente esse ano, sem querer, por um erro que a gente cometeu lá de ter colocado uma data errada, a gente teve que acabar passando o Plantão Night Show para novembro. E isso foi uma sorte por enquanto. Então, a gente espera que dê para fazer ainda. A gente tem essa ideia, então a gente não sabe aí se vai ser possível em novembro, mas como está adiado, a gente ainda tem esse pensamento de fazer o Plantão Night Show, sim. Até mesmo porque aglomera um monte de gente, muita gente que vai, sempre a gente lota o teatro, e a gente precisa ter essa preocupação. Então, podendo. Então, a gente tem essa preocupação. Que tenha que estar tudo bem, que tudo já se tenha resolvido para a gente poder dar conta. A gente estava querendo fazer o Plantão Night Show, um super espetáculo esse ano, por ser 15 anos de história, né? Debutante, Plantão do Riso, mas infelizmente a gente não sabe ainda, a gente tá lidando com as incertezas assim como todo mundo. Então vamos aguardar. E a gente queria um festão, como a Espoleta falou na live dela. Se rolar no fim dessa quarentena, vamos fazer um festão no Joaquinzão. Ver se o seu Joaquim permite. A gente vai bombar aquilo lá. Mas vamos, enquanto isso, torcendo para que tudo fique bem logo. E me conta uma coisa. Como são criados os palhaços? Logo de cara ou tem um processo nisso assim? Tem um processo sofrido, viu, Gabi? Porque essa é a parte mais difícil. É que culturalmente a gente sempre tem a concepção de palhaço de circo ou palhaço de rua. Então isso está muito presente na nossa cultura, né? A gente não tem um estudo aprofundado sobre o palhaço, sobre uma profissão muito antiga, que a gente consegue ter características, saber qual o estilo, né? Qual a linha da palhaçaria que a gente quer seguir. Então, isso já é uma dificuldade. A gente tem que atravessar tudo isso para chegar... Quem? A Lívia nasceu ali. O Xandão, é Xande. Então, a gente necessariamente precisa desenvolver um pensamento crítico sobre o palhaço, que é o primeiro passo, entender o que é essa origem, de onde que vem esse ser, por que ele se utiliza do nariz vermelho, por que ele pinta a cara, por que tudo isso se transborda. Então, é um estudo permanente, a gente sempre vai estar estudando e a gente vai ter certeza que a gente sabe muito pouco. Então essa construção, essa evolução vai depender de cada um, tanto do treinamento, a gente dá um empurrãozinho, uma força ali, mas é uma exposição bem grande, a gente desmascara tudo que a gente tem dentro da gente e a gente expõe para o grupo ali, a gente expõe para a sociedade, a gente está ali limpo, a gente está demonstrando tudo aquilo que a gente tem internamente. Então, o desafio para cada um é muito grande. A gente tem que entender que cada um vai ter seu tempo. A gente tem palhaços que, se a gente colocar o cara num palco, colocar no hospital, o cara vai arrasar. Mas a gente tem alguns outros que eles vão ter um certo tempo para isso. Eles vão ter para até se transbordar, para se permitir, na verdade. Acho que essa é a palavra. Permitir... usar essa graça, se sentir ridículo e achar tudo isso lindo, errar e isso ser um sucesso. A gente erra tanto na vida, a gente se culpa demais, aí chega no palhaço, a gente tem que errar para ter o sucesso. Como isso inverte todo o nosso pensamento e confunde. Nossa, mas eu não posso fazer isso lá diante da sociedade, mas quando eu sou palhaço, caramba, isso ficou muito legal. Então a gente pensar que eu tenho que inverter a situação, que a lógica do palhaço é outra, se permitir essa diversão, entrar. Putz, eu falo para eles assim, a partir do momento que a gente está se divertindo, começou a se divertir, aquilo tá bacana, mesmo que o palhaço esteja triste, chorando, com raiva, com medo, putz, aí você chegou no seu sucesso, mas tem que ser natural, eu não posso forçar a minha graça. Se eu forçar a minha graça, já era tudo. Então, essa construção é de cada um.
eu tenho uma fisionomia, né? Eu tenho, às vezes eu já tenho uma marca de expressão, então o palhaço tem que ser construído a partir do corpo, que é seu instrumento, né? Do olhar, do formato da sobrancelha, do olho, do nariz, do que eu tenho aqui internamente para poder expor para os outros. Então tudo isso é muito importante. É sofrido, pode ter certeza que a gente pena para poder construir, até mesmo por conta da grande exposição que a gente tem, que isso é de judiar de qualquer indivíduo normal. Mas entram uns ali que não são tão normais assim não, viu, Gabi? A Lucimara está dizendo aqui que o sovaco chora muito até se achar. O sovaco chora muito até... Nossa, chora, hein? Nossa, e é um fedor danado. Ai, olha, eu tô super encantada de verdade com tudo isso que eu tô ouvindo, conhecendo do plantão. Eu sou suspeita porque eu amo vocês desde quando eu conheci mais de perto, né? E para você, o plantão contribuiu no que, assim, o que mudou dentro da Lívia? Que pergunta danada é assim. Eu acho que eu me confundi com o plantão porque eu vim crescendo, né? Eu vim amadurecendo junto com ele. Então, mas acho que esse pensamento de ser menos egoísta, que nem tudo pode ser para mim e por mim, eu acho que isso modificou bastante. A minha vida, a minha rotina todinha, eu tenho que fazer uma agenda do meu dia a dia, pensando na agenda do plantão primeiro. Então, antes de eu saber o dia que eu posso passear, o dia que eu posso combinar alguma coisa, eu tenho que saber primeiramente o que eu tenho no plantão, que é a minha responsabilidade, e depois disso eu me permitir a fazer outras coisas para a minha vida pessoal. Então, assim, acho que o primeiro passo, o primeiro aprendizado do plantão é ser menos egoísta, entender que as pessoas são diferentes, que nem todo mundo pensa igual a gente, saber que cada um pode contribuir, que isso é a nossa grande força. A gente tem um grupo de 50 pessoas e nessas 50 pessoas, qualquer coisa que a gente solta ali no meio do grupo, que a gente fala, a gente consegue uma solução, é impressionante. Como a gente tem inteligências múltiplas ali, né, ou em qualquer lugar, qualquer coisa que a gente tem uma dificuldade, a gente joga lá no grupo do plantão, alguém tem uma solução. Os caras são muito bons, Gabi. Então, assim, essa interação das diferenças que eu acho que contribui bastante para o crescimento enquanto ser humano. Da gente poder se adequar ao outro, perceber que às vezes não é o nosso momento de falar, é o nosso momento de ouvir, de perceber que a gente erra muito, perceber que a gente contribui tão pouco com o outro, contribui tão pouco para pessoas próximas da gente, que acho que é o nosso exercício diário mais difícil, e é mais ou menos isso. Nossa, o plantão é como se fosse uma filosofia, né? Mas não é moleza, hein? Tem hora que a gente quer chutar o balde porque o negócio tá pegando, mas a gente tem um carinho tão especial que a gente faz, não, agora vai acontecer, a gente vai ter que começar tudo de novo, do zero, e vamos dar conta. Voltou! Eu voltei, eu não estava aguentando. Na verdade, é brincadeira. É o seguinte, infelizmente a gente está chegando no fim. Então, pois passou rápido, né? Você viu como foi gostoso? Tudo que é bom dura pouco. Que isso? Eu queria, como o objetivo da Live do Bem, hoje, além de conhecer o plantão, esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, mas a Live do Bem, ela tem a intenção de trazer algo de bom para quem está em casa nesses dias. Qual o conselho que a doutora Espoleta daria para as pessoas enfrentarem de uma forma mais leve aí esse isolamento? Porque tem gente que dá uma piradinha aí, né, ficando muito isolada. Então, a doutora Espoleta prescreveria. A Espoleta, para ela é tranquilo, ela tira de letra. Primeira coisa que eu falaria, agora, Lívia, falaria pra galera assistir a live da Espoleta, que foi semana passada, que tá no YouTube do Plantão do Riso. Tem várias dicas lá que são perfeitas.
ela dá dica de tocar violão sem corda, ela dá dica de encher o pneu furado o dia inteiro da bicicleta. Então, tudo isso funciona que é uma beleza, vocês precisam ver. Então, quem não assistiu, pode ir lá pro YouTube depois, tá lá gravado. Essa da espoleta. Agora, enquanto Lívia, posso falar quanto Lívia também? Pode. Enquanto Lívia, quanto tempo temos aí? 2 minutos, 5? Não, tem 6, pode falar. Então tá tranquilo. Enquanto Lívia, eu acho que a gente precisa se reinventar, porque eu tô passando um perrengue danado aqui em casa, viu? Porque não é moleza. Geralmente a gente trabalha, a gente chega correndo para almoçar, sai correndo, a gente não tem um tempo assim, de convivência tão grande com as pessoas que moram na mesma casa e que isso complica ou descomplica. Então, certas coisas que a gente tem que aprender que às vezes não é nosso momento, que todo mundo vai falar no momento que você não quer que a pessoa fale, e que isso a gente tem que aprender a desenvolver um pouco mais e estar mais próximo das pessoas que estão dentro de casa, e é difícil pra caramba, é um desafio muito grande. E se reinventar. Eu percebo que eu tô dentro de casa e que agora eu tô levando um tempo muito maior para fazer uma coisa pequena. Primeiro que a gente pode fazer com mais qualidade, ou a gente pode procrastinar para sempre, que eu sempre faço isso. Se eu não posso fazer, se eu posso fazer amanhã, por que eu vou fazer hoje? Então eu tô nessa situação e tá muito difícil. Então, eu acho que é melhor vocês pegarem realmente as dicas da espoleta, que tá muito melhor do que a da Lívia, porque a da Lívia tá um caos. Tô passando um perrengue danado e eu preciso me reorganizar aqui, porque eu tô atrapalhando tudo. É o celular, com o YouTube, com o plantão, com a atividade da vida profissional que tem que fazer, tá uma loucura. Eu tenho que me reorganizar, porque tá uma bagunça. E a espoleta tá mais organizada, de verdade. Essa dica aí da doutora, de assistir a live da doutora Espoleta, vale muito a pena, porque a gente riu muito semana passada, né? Pois. De verdade. Ele só sabia tocar com corda. A espoleta toca sem corda, que é um absurdo de bom. Olha, Lívia, agora faltam só 3 minutinhos. Então, eu queria que você aí fizesse o merchan aí do plantão. Fala o que você quiser falar do plantão, das canecas, como é que faz. Sabe, pra gente ajudar aí, porque o trabalho de vocês é maravilhoso. Bom, vamos lá. O plantão é muito bom, ele mora no meu coração. E ele tá vendendo um grande canecão que tá bem baratão. Vamos lá, gente. Seguinte, a gente tá fazendo algumas canecas porque elas saíram na live. A primeira live que eu fiz com a Juliana Carneiro, que tá aí assistindo a gente, eu tava tomando água aqui e, de repente, o pessoal começou a falar da caneca. A gente produziu algumas pra gente vender e ajudar os nossos voluntários e tudo mais. Então, a gente tem 3 modelos de caneca aqui, ó. Do plantão do riso, com logo. A minha tá um pouco desbotada, porque foi teste de cor. Mas ela já tá bem mais legal a cor, tá amarela lá no Instagram do plantão tem. Essa aqui é da doutora Espoleta, que é um arraso, é um sucesso, ó. Olha só que coisa de louco. Então tem esse lado, daí você pode pedir do seu palhaço preferido. Cada uma delas custa R$28. Desse lado aqui, dessa outra caneca, a gente tem o logo do plantão, que também tá com outra cor, tá bem mais legal. Ele é o logotipo todo. E essa aqui é a do momento, né? Que tem o logo do plantão e tudo vai ficar bem. Que é o que a gente espera, né? Que é o que a gente espera. Então, o que eu podia pedir pra galera que tá assistindo a gente, pra curtir nossas redes sociais, que ajuda bastante a gente a divulgar para quem pode talvez ser um patrocinador do Plantão do Riso, que contribui bastante. Inclusive, que esse ano a gente não vai ter festa junina, a gente não vai ter a festa da Vila São José, que a gente sempre participa e também ajuda bastante a gente. A gente não está querendo desenvolver a rifa por enquanto, por conta de pensar que as pessoas, a gente precisa ajudar mais do que receber agora. É o momento da gente contribuir com os outros. E a gente, quem puder ajudar, principalmente, como é que eu falo mesmo? Curtindo o Instagram curte, seguindo o Instagram. @Plantão do Riso Oficial. O Instagram, depois a gente tem o YouTube, que é Plantão do Riso. E a gente tem o Facebook, que é do Plantão do Riso também, com esse logotipo em amarelo. Certo? E é isso.
Espero que vocês gostem do nosso trabalho. Pode mandar crítica, tudo, para a gente tentar melhorar cada dia. Hora de se despedir. Lívia, muito obrigada de coração. E, pessoal, eu quero já falar para vocês, na semana que vem, a live vai acontecer às 4h. Nós vamos ter Quero Acesso Kids, porque vai ser os pequenininhos. Gente, Ai, que legal, Gabi! Muito obrigada. Adorei. Foi